Bem-vindos, meu nome é Pedro, essa é a nossa segunda aula de bancos de dados estruturados. Hoje a gente vai falar um pouco sobre SQL, os comandos básicos de SQL, como ler o formato, e vamos falar um pouco também especificamente sobre o comando join, que é um comando um pouco mais complexo, ele tem 4 formas de ser escrito, cada uma dá resultados um pouco diferentes. Então a gente vai falar com mais detalhe dele. Bom, SQL é a linguagem padrão usada para manipular, requisitar e armazenar informações no banco de dados. Você pode criar tabelas, criar bancos, você pode modificar as chaves desse banco, você pode modificar as relações entre as tabelas. E o mais convencional para uso normal é obter as informações que você procura, né? A gente já mencionou antes sobre como estruturar um banco de dados, quais são as relações que podem existir entre as tabelas, e agora a gente vai ver um pouco sobre como obter essas informações da forma como você quer. Um ponto, esse site que está aqui é um site muito interessante para estudar SQL. Ele te permite aplicar comandos SQL numa base de dados que eles têm online. Você pode brincar, você pode deletar coisas, criar tabelas, fazer tudo o que você quiser e restaurar depois, se você fizer alguma bobagem. Você consegue voltar para o normal. E é um site muito bom, ele é uma referência muito boa para como são as formas de cada comando, quais são os usos, e a gente vai usar bastante ele também para fazer a parte prática. Bom, SQL é uma linguagem bem simples. É uma linguagem que é feita para ser de fácil interpretação. Então aqui a gente tem alguns comandos principais e vocês podem ver que é bem direto o significado de cada um. Select, seleciona dados. Você vai selecionar certas informações. Where é um filtro. Então você vai selecionar dados que correspondem a certas condições. Update, delete, insert são comandos para você manipular os dados que já estão salvos. Ou inserir dados novos, ou remover alguns dados, ou no caso do update, modificar um registro que já existe na sua tabela. E aqui embaixo tem os formatos mais... as formas de você manipular diretamente a criação de uma base de dados, né? Você cria, altera, cria tabelas, altera tabelas e remove tabelas também. Uma coisa importante é que esses comandos para alterar, eles têm algumas restrições. Você modifica as restrições que estão no seu banco de dados. Então, quando você altera uma base de dados, você altera diretamente as propriedades da base. E quando você altera uma tabela, você está alterando as informações de restrições, condições, chaves, quais formatos de variáveis são permitidos, todo esse tipo de coisa. Você não manipula diretamente os dados. Você, na verdade, manipula a forma como eles vão ser salvos. Bom, e aqui vamos começar com um exemplo bem simples, né? Vamos selecionar nossos clientes de uma tabela. E aqui vocês veem a forma como o SQL funciona. Select, selecione determinadas colunas. Esse asterisco significa todas as colunas que tem nessa tabela. De qual tabela? From Customers. Customers é o nome da nossa tabela. E a gente dá uma condição. Eu quero que o país seja México. Então eu estou procurando especificamente por clientes que são do México. Então esse é o formato básico. Você sempre lê o SQL de uma maneira bem natural, principalmente nesses comandos mais simples. Você está selecionando todas as colunas de uma determinada tabela onde o país é México, né, onde os registros do país são México. Aqui tem um outro exemplo usando a chave primária da tabela.
Então você está selecionando as informações de um cliente com o ID 1. E como o ID é uma chave primária, só existe um cliente que corresponde a essa nossa pesquisa, né? Existem alguns outros comandos em que você poderia procurar pelo nome. Claro, você não vai ficar sabendo sempre qual é o identificador de um determinado cliente. Mas você consegue procurar também pelo nome. São alguns outros comandos menos básicos que a gente vai ver mais nas aulas práticas. Principalmente o comando like, L-I-K-E. Aqui tem um outro exemplo, você pode juntar condições. Então eu quero clientes que sejam da Alemanha e que morem em Berlim ou em Munique. Então eu estou juntando as minhas informações. A minha cláusula where, ela é normalmente a mais importante, é por ela que você filtra exatamente o que você quer. Então aqui você está dando essas condições. É um cliente que está na Alemanha e tem que corresponder a isso também. Ou é Berlim ou é Munique, a cidade dele. Certo? E você também pode fazer com negação. Você pode pedir clientes que não sejam nem da Alemanha nem dos Estados Unidos. Ou seja, que não vai aparecer em nenhum desses países. Bom, esses são os comandos básicos de SQL. A gente vai praticar isso mais a fundo nas aulas práticas. Exatamente qual é a resposta que você vai esperar receber, como juntar todos esses comandos de uma maneira interessante. Mas um comando importante e talvez o mais confuso para muitas pessoas é o join. O join, ele é uma forma que você tem de juntar as tabelas. Quando a gente falou sobre chaves estrangeiras, eu disse que você podia usar elas para juntar a informação de duas tabelas. Você faz isso com o join. Então, você junta a informação contida em duas ou mais tabelas através de atributos comuns. Ou seja, se você tem o ID, a chave primária de duas tabelas, você consegue procurar a informação direto. Se você tem uma delas, a chave estrangeira, você consegue buscar a informação correspondente em outra tabela. E você faz isso através do join. E o que acontece? O join gera uma nova tabela com todos os atributos unidos. Ou seja, se você tem 3 colunas numa tabela e 4 na outra, e uma delas é em comum, você vai ter 6 colunas no final, porque a coluna em comum é comum, então ela fica igual. E existem 4 tipos principais, que é o inner join, é o mais usual, que é esse aqui, mas existem aqui, left join, right join e full ou outer join. O inner join, ele faz só a interseção. Ou seja, ele busca as informações nas tabelas que existem nas duas. Então, se você tem um cliente e você está juntando com informações do pedido que ele fez, se o cliente não fez nenhum pedido, ele não vai aparecer na sua tabela final. Porque a informação dos pedidos não existe para esse cliente. Já os outros, o left e o right join, e o outer, eles permitem que você pegue informações mesmo que não exista a informação correspondente em uma das tabelas. E você especifica isso de acordo com a ordem. Então, no left, você pega todas as informações da primeira tabela que você definiu e junta com o correspondente na segunda. Se não tiver correspondente na segunda, fica vazio. Mesma coisa para o right, só que você define como sendo a segunda tabela que você escreveu. São intercambiáveis, é só você mudar a ordem das tabelas no comando que dá na mesma coisa. E o full join, ou outer join, muitas vezes também escrito como full outer join, ele pega tudo. Então, mesmo que não exista as informações em uma tabela ou na outra, ele junta de qualquer maneira e preenche com resultados vazios onde a informação não existe. Um exemplo aqui agora. Imagina que a gente tem essa nossa tabela, nossas tabelas num banco, que tem os clientes e os clientes. Você vê que Customer ID é a nossa chave estrangeira. Ou seja, os clientes, eles são representados como chave primária Customer ID.
ID na outra tabela é a nossa chave estrangeira. Ele aponta para as informações. E como é que isso acontece, né? A gente tem aqui o nosso comando. Nós estamos selecionando algumas colunas da tabela Orders, juntando com a tabela Customers. Com essa condição. Então o join sempre tem uma palavrinha on seguida dele, que é onde você determina qual é o atributo comum, ou quais são os atributos comuns. Então você vai dizer que a coluna Customer ID de pedidos tem que ser igual a Customer ID de clientes. E aí você tem esse resultado. Aqui no Select, em vez de pegar todas as informações, a gente pegou só as que interessam. Só o número do pedido, o nome do cliente e a data do pedido. Cada uma dessas informações, você repara que está numa coluna diferente, numa tabela diferente. Então você especifica, é a coluna Order ID da tabela Orders. É a coluna Customer Name da tabela Customers. Então você sempre segue esse modelo, nome da tabela, ponto, nome da coluna. Isso vale para todos os selects. E aqui a gente filtrou só para essas três e estão aqui nossos resultados. Esses resultados dizem o quê? Esses são os clientes que fizeram um pedido. A gente está mostrando qual foi a data desse pedido. Se o cliente fizer mais de um pedido, ele vai aparecer mais de uma vez aqui em Customer Name. Porque vai ter uma linha para cada pedido que ele fez em data diferente. E por que isso? Porque a gente determina que os pedidos têm identificadores diferentes também. Então não é só porque a data é diferente, mas porque são linhas diferentes onde ele aparece. O cliente 2 pode aparecer várias vezes aqui, em vários pedidos diferentes. Então ele também vai aparecer várias vezes aqui, com datas diferentes. E um exemplo do left join. A gente falou, o left join ele permite que você busque informações de uma tabela por completo e complemente com nada se ela não existir na outra. Ou seja, aqui a gente está pegando o nome e o código do pedido dessa junção, Customers Left Join Orders. Como Customers é a nossa primeira tabela, vem antes do Left Join, ele vai pegar todas as informações que estão aqui e achar um correspondente em Orders, seguindo essa instrução, on Customer ID igual a Customer ID. Geralmente é uma boa ideia você colocar o nome das colunas iguais. Se você está trabalhando com chaves estrangeiras, é interessante que o nome da coluna seja o nome da chave primária que você está fazendo referência. Só para facilitar um pouco na hora de escrever esses comandos. E aqui o que está acontecendo? Você vê que aqui tem um resultado vazio, nulo. O que é esse resultado nulo? É um cliente que não fez nenhum pedido. Então isso também é uma forma de você ver clientes que não fizeram nenhum pedido, clientes que se cadastraram no seu serviço e não fizeram nada até agora. Você pode querer mandar um e-mail para eles oferecendo alguma promoção, então você consegue visualizar isso assim. Não são muitos os usos para esses joins que permitem valores vazios, mas eles existem. Então é importante saber que você pode fazer isso. Porque às vezes você vai ficar pensando, mas como é que eu vou saber se o cliente não fez pedido, se ele nunca vai aparecer na tabela? Como é que eu vou ter que procurar a tabela toda, procurar se tem algum pedido lá? Você pode fazer isso. Você tem como organizar a sua query para te devolver uma informação de quantos pedidos um determinado cliente fez. E ele vai te responder 0. Mas você também pode visualizar assim. Você pode fazer um join que permite valores vazios e ver quais são os clientes que têm valores vazios. Então, no caso, a gente adicionaria uma nova cláusula aqui, where order ID nulo. E aí você tem todos os clientes ali. Um outro comando que também é parte da SQL, que é o order by. Ele simplesmente ordena uma determinada coluna. Então aqui ele está ordenando pelo nome do cliente.
Alguns servidores permitem que você coloque só isso e ele já, por default, ele diz que é ascendente a ordem. Se você quiser descendente, você coloca uma outra informação aqui, DESC, desce. E outros você precisa explicitamente dizer a ordem, mas geralmente o padrão é esse. Você coloca order by, uma determinada coluna, e ele já define que a ordem é ascendente ou descendente por padrão. E você pode ordenar por várias colunas. Você pode fazer por customer name, vírgula, outra coisa. Entendeu? Then, by, outra coisa. Então ele vai fazendo na ordem. Se existirem pessoas que se repetem aqui, nessa query não vai acontecer, mas se existissem, você conseguiria... Nessa query até vai acontecer, porque você está juntando com o número do pedido. Se a pessoa fez mais de um pedido, ela também vai aparecer várias vezes. Aqui, inclusive, está cortado, mas around the horn aparece aqui embaixo de novo, com outro pedido. Então você poderia, por exemplo, ordenar primeiro pelo nome do cliente e depois pelo número do pedido. Ou talvez até pela data do pedido. Você quer ver quais foram os pedidos mais recentes daquele. Então esse é mais um comando interessante de SQL. E, bom, essa é a aula, esse é o básico. Eu recomendo que vocês acessem esse site e deem uma olhada. Existem vários comandos SQL, alguns são mais úteis do que outros, mas todos eles são necessários para fazer alguma coisa. Então, deem uma olhada nesse site, tem lá uma lista de todos os comandos, você consegue praticar, e vai ser o site que a gente vai usar para aula prática também. Então, eu deixo vocês com isso. Esse é bem o básico, é só para vocês se familiarizarem com a estrutura de SQL, como que o SQL é escrito, como você consegue ler, e a gente vai ver nas aulas práticas mais a fundo como você junta todos esses comandos para fazer o que você quer. Então, é isso. Uma boa tarde.